sou Marília Bonas, sou diretora executiva do Museu da Imigração e neta de Maria Saccheto e Luiz Orsi, italianos da região de Pádua, de Piombino Dese, que ficaram aqui na Hospedaria de Imigrantes do Brás. Minha avó ficou aqui só com um tio e uma tia mesmo, o resto da família nasceu aqui no Brasil, já numa dessas fazendas para as quais eles foram, ficaram mais de uma fazenda. Ficavam em uma, trabalhavam um tempo, iam para outra, às vezes formalmente, às vezes menos formalmente, às vezes meio fugido. A história da presença dos italianos em São Paulo é muito rica. São Paulo chegou a ter aproximadamente 200 periódicos, 200 jornais, entre eles um jornal cotidiano chamado Il Fanfula, que antes mesmo do Estado de São Paulo, do jornal Estado de São Paulo, teve rotativas na sua impressão. Quer dizer, era um jornal mais moderno, mais ágil, mais vendido do que o jornal Estado de São Paulo, um jornal italiano, produzido e impresso em italiano. Uma boa parte desses imigrantes que vieram para cá diziam que eram agricultores, mas não eram. Muita gente fala assim, meu avô veio para o Brasil porque veio fazer América. Veio, fez, mas veio porque também estava passando fome, né? Então, no caso da minha avó, também tinha muitas histórias da fome que ela passou na Itália e dessa escassez que tinha e das condições do dia a dia, do inverno e o quanto eles eram gratos para o Brasil não ter esse inverno. O imigrante italiano do Rio Grande do Sul é diferente do de São Paulo? O Rio Grande do Sul não era um estado em processo de industrialização, como era o caso de São Paulo. Boa parte dos bairros elegantes de São Paulo foram construídos por mão de obra estrangeira, e sobretudo, então, mão de obra italiana. Diferentemente disso, foi a imigração para o Rio Grande do Sul, que ocupou áreas que eram, então, pouco povoadas, que eram áreas destinadas propriamente a uma exploração agrícola. Por que a contribuição italiana para o Brasil ela é tão grande? Também tem a ver com essa possibilidade de ascensão desses italianos. Não é só, claro, pela capacidade de trabalho, pelo conhecimento que eles traziam, mas também por uma situação e um cenário político muito particular que fez com que essa classe média baixa, que estava ali trabalhando nas fazendas, acumulando seu dinheiro, pudesse comprar essas fazendas, dividir e aí virar pequenos proprietários, maiores proprietários, até industriais. O italiano sofreu bastante preconceito, sobretudo se ele não fosse da elite. Os Matarazos, os Martinelli, os Crespi, eles se integraram à elite paulista e se transformaram eles mesmos nos grandes senhores da cultura brasileira. Tanto assim que foi um ítalo brasileiro, Titilo Matarazzo, que foi responsável pela criação talvez da instituição, uma das instituições culturais brasileiras mais importantes, que foi a Bienal. O quarto em que o italiano teria a primeira noite em terra firme era um galpão único, separado apenas por sexo. Não era um dos mais confortáveis, mas para quem passou mais de um mês num navio de terceira classe, a hospedaria parecia um porto seguro. Minha avó até brincava, eu tive a sorte de conviver com ela até os 8 anos, ela morreu bem velhinha, com 90 e tantos anos, falava comigo só entre o italiano e o dialeto, e ela me contava que a experiência dela aqui na hospedaria não foi assim tão romântica, né? Muita gente fala, com um ambiente legal, as camas todas limpinhas, mas ela primeiro ficou incomodada de estar separada do meu avô. Aqui na hospedaria, mulheres ficavam de um lado, né? Então tinha um grande dormitório para mulheres e crianças e do outro lado ficavam os homens. E também quando ela veio na viagem, eles tinham vindo de primeira classe e aí meu avô na metade da viagem descobriu que o Brasil estava pagando para esses imigrantes virem desde que viesse de terceira classe, reembolsava. E meu avô, para fazer um dinheiro, vendeu as passagens e foi todo mundo para a terceira classe. Ela dizia que o casamento ali já tinha dado, enfim, uma estremecida. Ninguém migra só por aventura, é muito raro. Em geral as pessoas migram porque elas querem um emprego melhor, querem uma vida melhor, uma vida mais sossegada. Então as malas, elas são um grande símbolo da imigração porque elas trazem isso também. A esperança, o medo, toda a sua cultura e essa vontade de contribuir para o lugar de destino, para o lugar onde você está indo. In Yemen oder
A ideia desse ambiente é mesmo recompor esse contato com várias culturas, ou seja, em torno de uma dessas mesas podia ter um italiano, como podia ter um japonês, como podia ter alguém, um lituano, enfim, todo mundo falando em várias línguas, comendo comida brasileira, um pouco uma Babel, né? Imigrantes que vieram ao longo, enfim, da vida da hospedaria, desde 1886 até 1978, vieram mais de 70 lugares diferentes do mundo, de vários lugares do Brasil, e aqui encontravam com essa... Tinham esse primeiro contato com a comida brasileira, arroz, feijão preto, carne de porco, melancia, muita banana. E agora a gente tem essa responsabilidade de contar para os filhos e netos e bisnetos desses mais de 2,5 milhões de pessoas que passaram aqui, a importância da preservação desse lugar. O que ficou desse, se é que a gente poderia chamar de um espírito italiano em você? Olha, ficou muita coisa. A primeira coisa, eu estou tentando segurar a mão, né? Que a gente fala muito com a mão. Essa é uma carta de uma senhora que vem para cá com os filhos, que escreve para o marido que está na Itália, falando, enfim, que as pessoas já estão achando estranho que ele não esteja aqui, que ela está com medo da filha dele esquecê-lo. Quase uma coisa de voyeur, né? Então a ideia da gaveta, de abrir e fechar a gaveta, tem isso de você espiar um pouco dessas vidas. Uma boa parte desse arquivo, que tem o registro da presença desses imigrantes, está digitalizado e disponível para download gratuito no site do Museu da Imigração. Então, uma pessoa que de repente fala, eu acho que meu avô veio em 1930 e ficou na hospedaria, como é que eu sei? Você pode entrar no site do museu, que é www.museudaimigração.org.br. Aí você pode digitar o sobrenome, de repente falar o sobrenome tem 2 T's, não apareceu, tenta com um T só. Eu sei qual é a data, eu sei o vapor, eu sei, enfim, o dia exato. E aí, ali no banco de dados tem a possibilidade de procurar mais sobre a família. Aí as pessoas podem ou ligar para cá ou mandar um e-mail também que a gente pode indicar e dar as orientações, enfim, sobre essa pesquisa de quem ficou aqui na hospedaria. No ano de 1951, Lina Bobardi deixa de ser uma imigrante italiana e se naturaliza brasileira. E foi nesse mesmo ano que foi concluído o primeiro projeto arquitetônico dela, a Casa de Vidro, considerada um ícone da arquitetura modernista do Brasil. Lina e Pietro formavam um casal de italianos que vieram para cá em 46, primeiro para o Rio de Janeiro, depois 47 para São Paulo, de uma certa maneira fugindo da situação econômica, política da Itália do pós-guerra, de incertezas, e atraídos para um país em franco desenvolvimento. O Brasil tinha sido propagandeado mundo afora durante a guerra e no pós-guerra como um país moderno, um país novo, um país em desenvolvimento. O que atraía esse tipo de pessoas que tinham uma bagagem cultural, intelectual, técnica bastante elevada, a vir para cá. Pietro era um militante da arte e da arquitetura moderna desde o final dos anos 20, um amigo do Le Corbusier, tinha levado o Corbusier para a Itália, tinha revistas, participava de exposições, debates, discussões defendendo a arquitetura moderna. O interesse da Lina por essa produção, né, dos objetos cotidianos ou de esculturas como esvotos, carrancas, né, que faz parte da coleção deles, objetos desse tipo, é um interesse por um saber popular, por uma cultura que poderia trazer um subsídio para uma transformação da cultura moderna, do design moderno. Pensar essa sala transparente, ela sendo a primeira obra dela, né, ela é, por um lado, esse patamar técnico de observação para a paisagem, estava no meio da paisagem, mas, por outro lado, o arranjo dos móveis e das obras de arte
é um arranjo que ensaia uma museografia. É uma museografia que junta coisas de tempos diferentes, de estilos diferentes. Então você tem móveis antigos, do lado de móveis modernos que ela concebeu, que ela desenhou. Vamos pensar o seguinte, olha, os brasileiros, desde a colônia, né, que tiveram que ocupar aqui, tinham que botar o mato longe, né, se defender do mato, porque o mato era o lugar de onde vinham os índios, onde tinham os animais, tinham que fazer primeiro derrubar a mata em volta para ter uma proteção em relação a essa mata. Para um europeu que chega aqui na década de 40, né, isso é fabuloso. Né? Viver no meio desse mato, porque não tem mais índio, não tem mais cobra, tinha um pouco, mas enfim, mas não tem essa ameaça. A natureza é algo já atraente, não é algo assustador. Então a Lina faz parte dessa geração que se fascina com viver no meio dessa vegetação. Até onde o imigrante italiano podia chegar? Para muitos, a resposta veio de uma forma simbólica: o topo, com a construção do maior edifício de São Paulo na época. Nós estamos no primeiro andar da torre do edifício Itália, que fica nesse andar aqui. Porém, aqui embaixo tem o segundo andar do Círculo Italiano, o primeiro andar do Círculo Italiano, as sobrelojas e as lojas. E nós já estamos falando em 46 andares, se for contar com a sobreloja, sem contar o subsolo também, e daí iríamos para 47. É isso. Vamos descer lá? Vamos? Aqui é o restaurante do Círculo Italiano. Aqui é que se reúne. Aí sim a italianada gosta, porque vem aí, vem o macarrão, vem a massa, e eles comem muito bem, né? É um restaurante bastante interessante. Vamos conhecer um pouquinho aqui. E a gente pode entrar? Pode sim. Vem comigo. A visão que os imigrantes italianos tinham de São Paulo passou a ser também uma das vistas mais bonitas da cidade, mesmo num dia de chuva. Um cartão postal em que a comunidade italiana mandava boas notícias dos que ficaram por aqui. O objetivo era provar para o mundo o sucesso que eles, imigrantes italianos, tiveram na cidade de São Paulo. Mas os italianos tiveram uma importância vital para o início da construção de São Paulo. Até o jeito de falar do paulistano tem um quê, um pequeno sotaque do italiano, um jeito cantado de falar, né? Tem bastante italiano na Moca que se conversam entre eles. Olá, meu. Buongiorno. Moca, meu. Oi, belo. Responde italiano buonasera. Belo. Fala assim, ô paisano, ô Patrício. E assim por diante.